Agradecemos aqui já neste momento o seu precioso tempo e esperamos que você possa ficar conosco até o final desse vídeo e nós temos a certeza que vai trazer algo de muito positivo para a sua vida. Não é verdade, Deuseni? É verdade. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É exatamente isso. O objetivo desse canal é levar a palavra de Deus e mostrar que Deus, ele é fiel à sua palavra e que ele ama todos aqueles, né, Nilson, que estão nele, né? Porque Deus, ele te valoriza e através da palavra dele nos dá força. Quantas pessoas nesse momento precisam de força para continuar a lutar, né, Nilson? É verdade. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil ver alguém que diz assim, olha, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ajuda, eu não preciso que ninguém faça nada por mim, que ninguém me ajude. Enfim, a gente sabe que no mundo que nós estamos vivendo hoje, não somente no mundo atual, mas o mundo sempre foi assim, as necessidades, elas estiveram sempre presentes na vida do ser humano. É por isso que o segundo maior mandamento é exatamente o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos sempre procurar estender a mão para essa pessoa. E aqui, neste momento, nós gostaríamos que você considerasse exatamente isso, que as nossas mãos está sendo estendida de uma forma espiritual, de uma forma moral, não de uma forma física, talvez, mas acreditamos que o nosso conteúdo aqui, Deuseni, ele tem ajudado muitas pessoas, porque esse é o objetivo aqui do nosso canal. E nós vamos, então, dar continuidade a um pouco do assunto, onde nós estamos falando a respeito da importância da pessoa crer e assumir que ela é uma filha de Deus quando ela recebe Jesus em sua vida, em seu coração. É o que está escrito na palavra de Deus, é o que nós falamos aqui no nosso vídeo anterior. E hoje nós queremos falar para você a respeito aqui, já até mesmo o título já vai ajudar você a entender. Não deixe sua necessidade triunfar sobre a sua identidade. E nós vamos ter hoje como base desse ensinamento, desse aprendizado aqui, a tentação de Jesus. E isso vai ser muito legal aqui no nosso canal hoje, Deuseni, porque nós escrevemos aqui várias coisas e nós vamos ler para te ajudar a entender melhor a respeito deste assunto. E lá no livro de Lucas, capítulo 3, fala do momento que Jesus se apresentou a João Batista para o batismo nas águas. E no momento que ele estava ali recebendo o batismo nas águas, Jesus ouviu algo tremendo. Quem não se sente bem, Deuseni, quando ela ouve alguma palavra que traz nela um valor e uma importância? Ah, com certeza, né? O ser humano, ele se sente bem, motivado, né? Valorizado, sobretudo, né, Nilson? Isso. E é triste quando a gente vê tantas pessoas se sentindo desvalorizada e às vezes desvalorizando outras pessoas, colocando as pessoas embaixo, desanimando as pessoas, fazendo as pessoas se sentirem a pior criatura desta terra. Isso, infelizmente, existe, não deveria existir no meio do ser humano, mas, portanto, isso existe, mas graças a Deus que nós temos a palavra do nosso Deus que nos dá toda a segurança de quem realmente nós somos para Ele, de quem realmente você é para Deus. Então, o que aconteceu naquele momento ali no batismo? Aconteceu o seguinte, Lucas capítulo 3, versículo 22 diz assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, imagino nesse momento a alegria de Jesus, porque ele estava ali agora já dando início à missão na qual ele veio. Ele sabia que mesmo estando aqui nesse mundo em forma humana, ele estava bem acompanhado, né? Deus é maravilhoso, não é verdade? Então, após o batismo, aconteceu um outro evento. Jesus foi conduzido ao deserto para que então ele fosse tentado. Vale a pena lembrar uma coisa importante para as pessoas entenderem por que isso aconteceu. Jesus estava em forma humana e ali toda essa humanidade era para representar exatamente
quem nós somos e o que nós somos capazes de fazer quando nós cremos verdadeiramente em Deus. Ele veio nos trazer exemplo, ele veio nos mostrar Deus, ele veio nos mostrar quem é Deus realmente, que não tem nada a ver com uma religião, que não tem nada a ver com uma denominação, mas ele veio mostrar como Deus, ele deseja olhar para cada um de nós. Então, o que aconteceu? Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. É exatamente aquilo que Deus falou lá no Jordão. Tu és o meu filho amado. Mas agora o maligno se apresenta usando esta mesma frase, só que ele tenta agora quebrar essa força. Você sabe que normalmente ninguém duvida da sua personalidade ou capacidade quando tudo está correndo bem na sua vida. Porém, quem nunca questionou sua própria identidade em relação a si mesmo quando se está diante de uma situação difícil, Deuseni? Vou deixar você responder essa. Eu acho que todos nós, Nilson, já vivemos isso, né? Porque no momento difícil, a pessoa, ela fica ela tem uma sensibilidade, vamos dizer assim. Ela está mais sensível, ela está mais vulnerável à situação. Então é nesse momento, justamente, que vem os conflitos, as dúvidas. Não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Às vezes você recebe uma palavra, você está motivado, questão às vezes de 1 hora ou 1 semana, cada pessoa viveu uma experiência diferente, e você, como é que eu vou fazer agora? Aí a pessoa começa as dúvidas. Será que eu sou uma pessoa de Deus? Será que a minha oração foi respondida por Deus? E começa o mal, ele começa a soprar esses pensamentos. Exatamente. É por isso que a questão aqui foi colocada, né? Quem nunca na vida, do momento de dificuldade, não colocou em questão a sua própria identidade em relação a si mesmo quando ela está vivendo um momento difícil? Como você bem respondeu, todo mundo, todos nós já estivemos em situação na qual a gente duvida até mesmo das nossas capacidades, das nossas condições, se vamos vencer, se vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, nossos sonhos. E são nesses exatos momentos que a dúvida surge, como você falou, os conflitos, vêm os pensamentos negativos. Será que Deus realmente me ama? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Eu creio, Deuseni, que o diabo não estava querendo ver pedras se transformarem em pão, mas ele estava querendo ver Jesus ser transformado de uma pessoa que havia se enchido de confiança, de certeza, de paz e de dependência de Deus, desaparecesse. Porque o diabo sabe muito bem o poder que Deus tem de transformar aquilo que ele quer transformar. Mas o diabo também sabe o valor e a importância que cada pessoa ela tem para com Deus. Então é por isso que o maior objetivo dele é justamente atacar no ponto mais importante, a identidade do ser humano. Porque quando a pessoa não sabe quem ela é, ela não sabe por que ela está nesse mundo, ela não sabe qual é o propósito da vida dela. E isso é muito ruim. Muitas pessoas na vida, elas são o que as outras decidem a respeito delas. Isso acontece muito, né? No meio de trabalho, independentemente, né, onde a pessoa está, onde ela... Mesmo na família, mesmo na família, na sociedade. Na sociedade acontece. Por isso, quando a pessoa ela não sabe quem realmente ela é, qual é a verdadeira identidade dela nisso, ela vai viver preocupada com o que os outros pensam. É, porque há um rótulo, basta alguém chegar e olhar para ela assim e falar assim, ó, eu acho que você não tem condições disso não. Então a pessoa ela vai exatamente se tornar aquilo que as pessoas decidem ao seu respeito. Se alguém diz para você assim, você não é capaz de aprender, você não é capaz de trabalhar em tal lugar, você não é capaz de construir uma família. Quantas pessoas que têm ouvido isso? E a pessoa sofre, né? Porque ela se sente infeliz, porque ela não tem personalidade própria, ela não tem essa decisão própria, então ela sempre vai perguntar, vai viver em questão sempre, em dúvida. Na verdade, as pessoas que
não se posiciona como filho de Deus, as pessoas conseguem se preocupar com as opiniões de outras pessoas. As pessoas vão decidir até como ela tem que se vestir, qual é a cor do cabelo. Olha, eu acho que você fica bem desse jeito. A pessoa em si, ela não vive, ela não sente livre, ela sente sempre, ela fica preocupada. Será que se eu fizer assim eu vou ser bem aceita, as pessoas vão me aceitar? E quando você assume a tua identidade diante de Deus, simplesmente você se sente amada por Deus, valorizada por Deus. Então você se valoriza, você já não olha as coisas da mesma maneira. Então, se a gente percebe que o que o mal, o que o diabo ali queria, na verdade, não era realmente ver as pedras se transformarem em pães, a gente pergunta, então, o que o mal ele queria realmente? Ele queria que essa certeza que havia em Jesus ali no deserto durante aqueles 40 dias se desfazer, se transformar em desespero e em sentimento de abandono por parte daquele que havia se proclamado seu pai e que ele era seu amado filho. Tá aí o que realmente interessa para o mal. É querer exatamente eliminar toda essa confiança de dentro da gente. Então, o que a gente entende aqui? Os problemas de Euseni e as necessidades da vida serão sempre um meio de pressão que o mal ele vai usar contra nós. Se é uma coisa que ele sabe que o ser humano quer é resolver os problemas do dia a dia. O mal tenta destabilizar a pessoa espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. E neste momento, Euseni, o maligno ele está pronto para dar o próximo passo. Porque ele não quer apenas nos destabilizar, ele quer, sobretudo, nos apresentar uma outra fonte de solução para os problemas e para as necessidades da vida. E esperando que cada pessoa, Euseni, que crer, negue a Deus e se submeta às propostas que ele mesmo apresenta. Veja a continuação do texto para você entender. Aí diz assim: e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorares, toda será tua. Olha como o mal trabalha, né? Ele faz com que a pessoa ela se sinta desprovida. Veja bem, o fato que Jesus estava ali 40 dias sem se alimentar e que no final desses 40 dias ele teve fome, não quer dizer que ele estava desprovido, não quer dizer que Deus o abandonou, porque Deus não pode abandonar alguém que ele mesmo declara ser filho amado. O mesmo também eu quero dizer para você que está aqui nos assistindo, que talvez por causa de uma situação que de repente, Euseni, muito difícil que esta pessoa está enfrentando neste momento, talvez na sua família, talvez com pessoas que estão enfermas, entre a vida e a morte, talvez situação que você não consegue resolver, você vê, poxa, está tão difícil a minha vida, eu não sei o que fazer. Tem momentos que eu até me pergunto, onde está Deus? Será que Deus me abandonou? Eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu tenho a impressão que eu estou sempre na necessidade. Isso não significa dizer que Deus ele te abandonou, porque foi exatamente isso aqui que o diabo tentou trazer para Jesus também. Veja que ele tentou destabilizar a identidade dele como filho. E em seguida, o que ele tenta fazer, Euseni? Ele tenta roubar o lugar de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Porque a partir do momento que ele se apresenta como outra fonte, uma outra opção, mostrando o seguinte: olha, eu estou aqui, eu também quero te ajudar, eu posso te dar tudo que você precisa. Então essa pessoa que estava antes confiando em Deus, ela se sente então decepcionada porque assim ela acredita não ter alcançado o favor de Deus
e ela então retirará os olhos de Deus e a confiança em Deus, e ela começa a optar por outras coisas, buscando a solução dos seus problemas em outros caminhos que não corresponde realmente àquilo que Deus gostaria que ela permanecesse fiel, firme a Ele. Isso é uma grande realidade, verdade. É porque a Bíblia diz, né, o próprio Senhor Jesus fala, né, o próprio Deus, através da sua palavra, que sem mim nada podeis fazer. Então quer dizer que não há outro caminho, somente Deus, Jesus, Ele pode te salvar dessa situação. Então, o diabo vai tentar te mostrar outras opções, como ele mostrou aqui para o Senhor Jesus, mas ele não pode, ele não tem o poder, ele não tem a autoridade e o poder, e há só um nome que tem autoridade e poder, o Senhor Jesus. Então, só através dele que nós temos vida e direção para nossas vidas. Exatamente. O grande perigo disso é o seguinte, que ao aceitar essa outra fonte como direção para a vida, as pessoas serão capazes de fazer de tudo para conseguir o que querem. Então, ela será capaz de mentir, enganar os outros, roubar coisas que não são delas, trair, cometer injustiça, enganar os outros para obterem benefício, e etc, etc, etc. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Agora, preste atenção a isso. Da mesma forma, Deuseni, que o maligno leva uma pessoa a se afastar de Deus, apresentando-lhe proposta, como acabamos de falar aqui, como você acabou de dar exemplo também se apresenta como um conselheiro que desanima as pessoas diante dos problemas que parecem serem insolúveis, a desistirem de suas próprias vidas, mostrando à pessoa o seguinte: você está cansada de sofrer, Deus não ama você, Ele te abandonou, o que você cometeu, o seu erro, o seu pecado foi muito grave, Deus não vai mais perdoar você, você não consegue ser feliz, olha, você não consegue trabalho, você não consegue família, você não consegue uma vida como você deseja. Então, para que continuar a viver? Para que continuar a crer em alguém que não está dando atenção para você? É assim que ele faz. Ele tenta tirar do ser humano, das pessoas que um dia elas decidiram crer em Deus, ele deseja quebrar essa força, essa certeza de que Deus é com ela, de que Deus existe. Porque quando nós duvidamos da existência de Deus e abandonamos a Deus, nós estamos abandonando a própria vida. Não se esqueça disso, porque não há vida fora de Deus. Você falou agora há pouco, não tem como chegarmos a Deus sem o caminho que é Jesus. Sem Ele, nada poderemos fazer. Essa é a grande realidade. E você observar, você vai ter o discernimento quando é Deus que fala e quando é o diabo que fala. Quando é o diabo que fala, você fica confusa, você tem medo, você não sente bem, você se sente aflição, angústia, você não fica bem, você se sente condenada. Observa só, a voz do diabo é sempre assim, nunca vai te motivar, sempre vai te deixar você em dúvida, mas a voz, quando é a voz de Deus, através da palavra dele, como essa mensagem que vocês estão ouvindo aqui agora, é algo motivador, é algo que você sente força, você se sentia um Zé Ninguém, desculpa a expressão, e você sente força, eu sou uma pessoa que eu vou conseguir, mas não é uma questão de orgulho não, é mostrando o seu valor, vendo que você tem um valor, que você pode. Então o próprio Deus, ele te leva para cima, ele te motiva, como essa palavra aqui, olha, não desista, vai em frente. Mas o diabo sempre vai mostrar, olha, não sei não, Deus não é com você. Olha, como ele falou para o Senhor Jesus, se você é filho de Deus, quer dizer, ele vai colocar sempre em dúvida, ele nunca vai te deixar olhar as coisas com um olhar positivo. Você se sente mal, se sente pesado, mas quando é Deus não, ele tira esse fardo. Né, Nilson? Eu não consigo imaginar Jesus se sentindo pesado lá no Jordão, quando ele ouviu aquela voz lá dentro do íntimo dele. Impossível. Esse é meu filho amado. Você não consegue imaginar Jesus se sentindo triste assim, né? Impossível. Porque a voz de Deus, a palavra de Deus, ela traz ânimo, ela levanta a pessoa, ela cria dentro de nós, sabe?
por mais difícil que esteja a sua vida, talvez nesse momento, mas se tem algo que levanta você, que fortalece você, é a palavra de Deus. Não se esqueça disso, né? Então, como nós vimos agora há pouco, né? A primeira coisa, Deuseni, que o maligno faz é trabalhar para semear dúvidas, medo, desencorajar as pessoas para que elas pensem que Deus não é capaz suficiente para cuidar daqueles que creem e confiam nele como um pai que nos ama. Sabe, na verdade, se é uma coisa que o maligno ele não suporta, é ver as pessoas assumindo a posição delas como filho de Deus. Ele sabe que quando a pessoa crer em Jesus, recebe Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador, essa pessoa recebe o poder de se tornar um filho de Deus. E o que você acha que vai acontecer quando você, quando eu, quando todos aqueles que creem assumem de verdade essa crença de um filho de Deus? Você acha que a sua vida ela vai continuar a mesma? É impossível, porque dentro de você vai haver uma certeza, uma força, que o próprio Espírito Santo, como está escrito, confirma dentro de nós que nós somos de Deus. Então agora ouça atentamente o que eu vou dizer a vocês. Nada neste mundo pode ser mais alto, pode ser mais elevado do que a sua, a minha, a nossa salvação, a vida eterna que Deus ele promete para nós. Você acredita nisso? Nós cremos. Eu creio. Então, olha só, Jesus naquele momento, Deuseni, assim como ele venceu, ele nos capacita a vencer também. É exatamente isso. É por isso que ele veio em forma humana, para cumprir o plano de Deus, morrer na cruz como o maior e verdadeiro sacrifício para que nós fôssemos justificados por Deus e nos tornássemos a justiça de Deus. Isso é maravilhoso, né? Veja aqui a resposta de Jesus ao maligno. Está escrito: não só de pão viverá o homem. E a resposta seguinte está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus venceu, Deuseni, para que cada um de nós pudéssemos vencer também. Então você considere-se um vencedor também através da fé que você tem em Deus. E olha que bacana, interessante, Jesus deixou aqui um exemplo tão bacana, né? Que o diabo apresentou para ele algo para dar, né, para ele, né? Eu vou te dar tudo isso aqui se você prostrar sem adorar. Em segundo, justamente tirar Deus como prioridade, como primeiro. Ele te apresenta a situação, porque você, como ele falou aqui, Jesus, né? Não só de pão viverá o homem, quer dizer, essas coisas aqui, não é só disso que eu vou viver, nem isso que é mais importante, mas o mais importante é Deus na minha vida. E em segundo, ele quer tirar a glória de Deus, e o próprio Senhor Jesus, né? Ele dá aqui que adorarás somente um só Deus. Então, em outras palavras, e é isso que o diabo trabalha sempre, nos focar naquilo que é material, né, que não é eterno, e tirar o lugar de Deus nas nossas vidas, que Ele é o primeiro. Então, a glória, Deus não compartilha a glória dele com ninguém, e o diabo sabe disso. Só que ele tentou, com o próprio Senhor Jesus, a fazer isso, né? Eu quero aproveitar o que você acabou de falar aí e lembrar exatamente dessa adoração em prioridade a Deus. Uma coisa que a gente aprende com essa mensagem e que às vezes escapa aos nossos olhos, né? É que Jesus estava em pleno deserto, né? Aparentemente desprovido porque ele tinha fome, e ele rejeitou tudo aquilo que o maligno ele tentou lhe apresentar como uma outra fonte de solução para aquela necessidade que ele tinha, mostrando o seguinte: independentemente de qualquer que seja a minha situação, eu vou continuar dando glórias para Deus, eu vou continuar louvando a Deus e somente Ele eu vou adorar. Isso é muito profundo, Muito bacana. isso é glorioso, né? Você vê que isso mostra que nós não podemos
crer em Deus e nos sentir favorecidos por Ele somente se nós tivemos uma resposta de uma oração que nós fizemos, recebemos uma bênção, porque se amanhã essa resposta não chegar e demorar algum tempo, Deus vai continuar a amar a você, você vai ser sempre importante para Ele e Ele vai sempre esperar em você confiança na promessa dEle, porque uma coisa é certa, aquilo que Deus Ele promete, Ele vai cumprir na vida de todos que creem com sinceridade. E nós queremos terminar essa mensagem aqui de hoje dizendo para vocês todos o seguinte: não deixe que os problemas ou dificuldades que você passa em sua vida o levam a abandonar a sua confiança em Deus, sua importância e seu valor que você tem diante dele. Eu creio nisto, Deusine. Você crê? Com certeza eu creio. E você que está nos acompanhando aqui no nosso canal, que ouviu essa mensagem, você crê também? Você crê que nada poderá afastar você de Deus porque você é filho dele, porque você crê que ele cuidará de você? Então seja fortalecido por esta palavra e apegue-se a Cristo de todo o seu coração. Nós esperamos que esta mensagem de hoje possa ter trago na sua vida algo bem positivo. E se você se sentiu abençoado com essa mensagem, por que não então compartilhar com outras pessoas? Inscreva no nosso canal, você não paga nada por isso. Fale com seus amigos desse conteúdo que tem abençoado a sua vida, se assim tem acontecido com você. Obviamente, nós não vamos compartilhar algo se não tem sido bom para nós. Mas se tem sido bom para você, então compartilha com alguém, se inscreva no nosso canal. Se você desejar, você pode aí dar o seu like, né? Porque isso não é para nós, não é para nossa glória. Quando nós pedimos isso para você, sabe que na verdade, quando você coloca assim um joinha, um like, o YouTube entende o seguinte, que o conteúdo, que a palavra, aquilo que nós estamos trazendo aqui, tem sido de grande ajuda, não tem sido algo inútil, tem sido algo útil. E assim ele vai encaminhar para outras pessoas que estão em busca de um conteúdo como esse. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e fortaleça você em cada momento, mesmo se esses momentos têm sido difíceis para você. Mas não se esqueça, você tem valor, você é importante para Deus e Deus, Ele ama você de forma incondicional. Façamos confiança em Deus e vamos alimentar a esperança dentro de nós. Deus abençoe a todos. Até a semana que vem. Deus abençoe.